ajudar a gente a entender ainda mais esse assunto e dar boas dicas, eu estou aqui com o cardiologista Luiz Magalhães. E a primeira coisa que eu pergunto é o seguinte: é comum se dizer, a gente diz praticamente todo o programa, exercício físico faz bem, exercício físico melhora a qualidade de vida. Com relação ao coração especificamente, que é a sua área, dá para dizer que exercício físico é fundamental, tem que ser feito? Existe a opção do sujeito viver de maneira sedentária e achar que a vida segue normalmente? Como é que é? Bom dia, Matheus. A atividade física, ela não só traz benefícios do ponto de vista de qualidade de vida, mas também ajuda a controlar alguns fatores de risco. Por exemplo, é importante saber que o exercício físico, ele diminui a pressão. Então, os hipertensos, ao fazer atividade física, eles podem controlar melhor a sua pressão arterial. Quem tem obesidade ajuda a perder peso. Quem tem diabetes também ajuda a controlar os níveis glicêmicos. Então, tudo isso, ao final, provavelmente vai trazer benefício imediato e a longo prazo para melhorar a qualidade de vida e a sobrevida do indivíduo. Bom, tem muita gente querendo fazer perguntas para o médico Luiz Magalhães. Você pode mandar mensagens para a gente pelo nosso e-mail, bahiaesporte@redebahia.com.br, e tem também perguntas que durante a semana o pessoal nas ruas, nossa reportagem foi às ruas, para fazer perguntas. Vamos ver a primeira. Qual seria o ideal para uma pessoa que não é atleta profissional praticar em horas um esporte como o futebol? Então, a atividade esportiva competitiva, como é o futebol, por exemplo, ela demanda a necessidade de um certo condicionamento físico. Então, se você pretende praticar atividade física competitiva, futebol, vôlei, basquete, é interessante que você faça um condicionamento físico primeiro para que você atinja o patamar mínimo necessário para esse tipo de atividade mais vigorosa. Aquela história de jogar uma vez por semana ali no campinho com os amigos não é o ideal. Não, né? É o ideal. A não ser que você compense com outras atividades. Exatamente. Se você tiver um condicionamento físico durante a semana, você estiver fazendo atividade física aeróbica ou atividade como em academia, etc., aí você está apto a fazer uma atividade esportiva competitiva. Mas caso contrário, aí você aumenta o risco de lesões corporais, tendões, músculos e também riscos cardiovasculares. Tem mais uma pergunta, vamos ver? O Levi tem 11 anos, ele passou 3 anos fazendo jiu-jitsu, parou 1 ano e meio e retornou agora. Se é o ideal ele fazer um check-up antes de recomeçar o jiu-jitsu, ou se ele, apesar da idade dele tão pouca, se ele pode continuar fazendo sem o check-up. A atividade com o jiu-jitsu é uma atividade de um impacto maior. E, na realidade, todo pediatra, que a idade que seu filho está fazendo algum tipo de acompanhamento médico, ele vai fazer alguns tipos de questionamentos em relação a sintomas do seu filho, se ele teve desmaio, se seu filho tem asma, se seu filho tem alguma coisa no exame físico. Se for detectado alguma anormalidade, aí esse pediatra vai encaminhar você e o seu filho para um cardiologista que vai fazer uma avaliação mais minuciosa para saber se ele tem alguma contraindicação para fazer uma atividade esportiva como uma arte marcial. Bom, você citou um exemplo aí que tem muito a ver comigo, que é asma. Eu tenho asma desde pequeno, já fiz natação e tudo, mas continuo tendo algum probleminha respiratório. Eu sei que muita gente também passa por esse problema. E existem atividades que são proibidas para o asmático, para quem tem crise eventualmente? Então, é importante que você tenha um acompanhamento com o seu pneumologista, porque o asmático ele não está impedido de fazer atividade esportiva. Vai depender exatamente do grau de resposta. Se você é um asmático bem controlado, que você usa seus medicamentos não só para tratar a crise da asma, mas para prevenir o processo de broncoespasmo, né, que é o chiado, você estaria liberado para fazer qualquer atividade física. Ok, o Dr. Luiz Magalhães continua aqui comigo, porque nosso papo continua já já. E você de casa, tem dúvida? Manda um e-mail para a gente, bahiaesporte@redebahia.com.br. Estamos aguardando. Bom, ainda hoje no Bahia Esporte, você vai ver o quadro Histórias da Base, um talento do Bahia que jogou a carreira fora por causa das drogas. Depois do tombo, ele tenta se reerguer. Estamos de volta aqui com o médico Luiz Magalhães, cardiologista, que estava acompanhando a reportagem aqui com muita atenção, gostando das dicas que estavam sendo dadas ali, e também o estímulo do pessoal que faz exercício para os amigos, para o pessoal da família, né? Sem dúvida. Um dos aspectos mais importantes são as orientações do educador físico, que estava lá na praia, no qual o indivíduo deve fazer sua avaliação, principalmente acima dos 35 anos de idade. Eu represento a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, a SOBRAC, uma entidade nacional, que tem uma campanha de prevenção de arritmias ao longo do ano inteiro, sendo que celebra no dia 12 de novembro passado
o Dia Nacional de Prevenção de Arritmias. Então, o importante é fazer a anamnese, que é a história clínica com o indivíduo, perguntar se ele tem alguma entrevista com ele, que a gente chama de anamnese na parte médica, examiná-lo. Então, se você detecta que existe alguma coisa estranha na história familiar, morte súbita do pai, da mãe, do tio, parentes de primeiro grau, ou se no exame físico tem algum sopro audível, então esse indivíduo, que seja ele criança ou adulto ou idoso, deve ser separado e investigado mais minuciosamente para que evite os dissabores de alguma anormalidade, algum evento fatal, alguma coisa relacionada ao esporte, que é uma atividade saudável. Tem pergunta para o senhor, vamos ver? Ótimo. Eu gostaria de saber se tem algum limite, assim, a prática de esporte para criança que gosta, igual o João Gabriel. Ele gosta de nadar. Se deixar, ele passa o dia todo nadando. Eu gostaria de saber se tem algum limite, de algum problema assim, de coração, algum problema cardíaco. Uma boa pergunta. Na verdade, o limite, na realidade, é muito de ponderação e de bom senso, né? Se o indivíduo faz atividade recreativa, o próprio orientador vai poder discernir qual o tempo ideal, qual o número de horas que essa criança poderá fazer atividade física ou não. É diferente de uma atividade física profissional. Se a criança deseja ser atleta, se ela vai fazer uma ginástica olímpica, se ela vai fazer uma natação olímpica, então existe toda uma regra, uma área de atuação no qual o educador físico vai poder orientar, sabendo que crianças, né, que praticam esportes desse tipo, como ginástica olímpica, elas devem ter uma orientação porque são atividades muito vigorosas e pode comprometer um pouco o crescimento. Tem que a avaliação óssea, né? Musculação, por exemplo, não é recomendável para qualquer idade, né? Exato. A musculação, como a gente vê geralmente nos adultos, para frequentar as academias, deve ser recomendada a partir da adolescência, 15, 16 anos, mas sempre com recomendação do educador físico. Bom, o pessoal vai levantar outro tema aqui para a gente. Vamos dar uma olhadinha. Eu gostaria de saber, as pessoas que usam o marca-passo, qual o limite para os exercícios, para a prática dos exercícios? É uma boa pergunta, porque os portadores de dispositivos com marca-passo cada vez maiores, porque a longevidade vai aumentando na população. O problema não está no dispositivo em si, no marca-passo, mas sim no indivíduo, no coração. Então, o que vai determinar o limite da atividade física é o seu coração. Existem algumas restrições para o portador de marca-passo. Atividades competitivas, como futebol, basquete, que têm um impacto, que possam levar a uma lesão da loja do gerador, elas, infelizmente, e ao esporte de contato, como artes marciais, elas devem ser evitadas. Tem opções, né? Tem opções. Tem outras opções. Bom, tem pergunta também do pessoal que está em casa agora assistindo ao programa. Olha essa pergunta, doutor. O hipertenso pode praticar surf? E aí ele acrescenta, a água do mar ingerida aumenta a hipertensão? Essa pergunta é de João Carlos, lá de Canudos. Ok, João Carlos. É uma pergunta muito importante porque desmistifica, né, essa ideia. Não, quem é hipertenso, ele pode e deve praticar atividade física. Seja ele surf, seja ele futebol, etc. Contanto que você esteja preparado para isso. Esteja com o seu condicionamento físico, vamos dizer, em dia. Se você tem mais do que 35 anos de idade, é ideal que você procure um médico para que você previna doenças cardíacas como hipertensão, diabetes, etc. Trate essa hipertensão para que comece a fazer atividade física. No tripé do tratamento do hipertenso a dieta com pouco sal, o exercício físico e o controle de peso. Então, a partir dessa base é que você vai construir o tratamento da sua hipertensão. E a água do mar não tem contraindicação para o hipertenso. Assim como o sal em geral, assim, tem que ser controlado, mas também não é essa coisa exagerada de não comer mais sal, não é assim. Né? O hipertenso tem uma restrição que a gente coloca mais ou menos de 2 a 4 gramas de sal por dia, que é o ideal para que você tenha uma boa adesão para uma dieta sem sal, realmente é um pouco mais difícil. Tem casos que realmente tem que tirar o sal, mas não é a maioria. Bom, doutor Luiz Magalhães continua aqui com a gente, porque nosso papo continua já já. E você de casa, que tiver alguma dúvida, manda um e-mail para a gente, bahiaesporte@redebahia.com.br, estamos aguardando. E também no próximo bloco, o atleta que tinha tudo para brilhar nos gramados, mas teve a carreira interrompida por problemas extracampo. No quadro Histórias da Base, você vai conhecer a promessa do Bahia que caiu nas tentações do mundo da bola. Da cerveja eu pulei pra cocaína e onde foi meu fundo do poço. Terminar jogo, ia curtir, dava sorte, né, de não cair no exame antidoping, né?
Estou de volta aqui com o cardiologista Luiz Magalhães. Bom, depois daquele caso Serginho que a gente viu no início da reportagem, que tem 10 anos, aumentou nos clubes de futebol o cuidado com esse tipo de problema do coração? Porque eu sei que o senhor tem muitos colegas que trabalham no futebol, né? Aumentou isso? Ali foi um marco? Sem dúvida foi um marco, e na mesma época houve casos também de cunho internacional, porque é muito raro o atleta falecer. A morte súbita no atleta é um fenômeno, tanto que quando televisionado bilhões de pessoas veem no mundo, mas não é o mais comum. O mais comum realmente não é o atleta falecer. Então, a partir daquele momento, os clubes, tanto no Brasil quanto no mundo inteiro, começaram vamos dizer, a seguir as orientações que já são propostas por todas as confederações internacionais, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, que é fazer exatamente o que o colega falou há pouco, um screening, quer dizer, uma avaliação inicial de toda pessoa que quer fazer atividade física. E a partir de detecção de alguma anormalidade, seja na entrevista, seja no exame físico, ou em algum pelo menos um eletrocardiograma deve ser feito, esse indivíduo deve ser afastado temporariamente e ser solicitados os exames complementares necessários, um ecocardiograma, uma ressonância do coração, e caso seja detectado alguma anormalidade, às vezes ele realmente tem que ser afastado definitivamente daquela atividade física. Bom, o doutor Luiz está aqui para ajudar a gente também, né? Para ajudar você aí de casa. Tem pergunta para ele. Vamos ver mais uma. Eu gostaria de saber, doutor, quem foi infartado, qual é a atividade física que a gente pode praticar? Uma boa pergunta também. Então, uma vez que você já tenha tido um evento como um infarto, é necessário que você faça o que nós chamamos de reabilitação cardiovascular. Então, existe um tempo após o infarto que você vai ser afastado de uma atividade vigorosa, mas uma vez passado esse tempo, que pode ser 30, 60 dias, depende do que você teve de infarto, do tamanho desse infarto, você deve fazer a reabilitação. A atividade física é imprescindível na recuperação do indivíduo após o infarto do miocárdio. É quase como se fosse uma fisioterapia do coração, né? Exatamente. Perfeito. Então ele deve procurar os serviços, tem vários serviços privados e tem um serviço também da Universidade Federal da Bahia, no Hospital Ananeri, que também abre para os indivíduos do SUS. Legal, é gratuito. Mais uma pergunta? Doutor, se estamos em casa com a pessoa e a pessoa passa mal e a gente vem perceber que talvez ele esteja no início assim do infarto, problema de coração, qual o meio da gente evitar ou dar um socorro de imediato? A Sobrac, que é a Sociedade de Arritmias, ela tem feito ao longo do ano, e aqui em Salvador já fizemos várias campanhas em shopping centers, praças, no qual se recomenda que uma vez que haja uma suspeita de uma parada cardíaca, o indivíduo seja deitado na superfície dura, seja chamado imediatamente o serviço médico ou auxiliares, e a pessoa que está perto dele, até que venha um paramédico, comece a fazer as compressões cardíacas. Existem vários cursos de quem tiver interesse, que a gente chama de suporte básico de vida, mas quem tem idosos em casa, quem tem indivíduos que tenham um risco maior de ter um evento como esse, eles devem procurar saber sobre esse tipo de curso, mas basicamente é a massagem cardíaca, 100 compressões por minuto, não há necessidade de respiração boca a boca, até que chegue a ambulância, o SAMU, e aí sim possa proceder o uso de desfibrilador, o encaminhamento para um hospital, etc. Mas o básico é deitar, massagear e chamar o mais rápido possível os paramédicos. Bom, outra pergunta, só que agora do pessoal da internet. Qual a melhor atividade para quem possui insuficiência na válvula mitral? Essa pergunta é de Débora Castro. Ok, Débora, então vai depender da intensidade dessa insuficiência da válvula. Essa insuficiência da válvula pode ser adquirida ou congênita. Você precisa procurar o seu cardiologista, fazer os exames, no caso, o exame físico e o ecocardiograma, a depender da intensidade. Se for uma insuficiência mitral leve, você não tem nenhum tipo de contraindicação para atividade física, até prática de alguns tipos de esporte. Mas se for uma insuficiência mitral mais severa, você vai ter limitações, inclusive talvez a necessidade de algum tipo de intervenção como cirurgia. Doutor, muito obrigado pela sua participação, por esclarecer a gente, por esclarecer quem está em casa. Muito obrigado mesmo. E eu recomendo, então, que todos façam como nossa entrevistada, transforme a atividade física nas 4 estações do ano, que é importante. Beleza.